Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o melhor time do campeonato até então, o Atlético Mineiro, que tem um dos melhores elencos do país, se não o melhor, está ali batendo com o Flamengo de frente nesse quesito, Palmeiras um pouco mais atrás, mas esta é a realidade. São Paulo foi enfrentar o Atlético Mineiro. O placar não foi alterado, 0-0. Este é o vídeo de jogo. E antes de passar a bola para o Gabriel Perecini fazer as suas análises, os seus apontamentos, é preciso deixar uma coisa muito clara. Muita gente nas redes sociais, a gente acompanha aí o termômetro da torcida, e até na transmissão, mas o Crespo não vai mexer, mas tem as 5 alterações para fazer, e não sei o quê. Primeiro ponto, o São Paulo tem limitações, a gente está falando aqui, limitações físicas. Mas teve lá as 2 semanas de pausa. Primeiro que 2 semanas não fazem milagre, a gente já falou isso aqui, não era isso que ia trazer de volta o São Paulo avassalador. Segundo, que tinham jogadores que estavam se recuperando. Terceiro, que o São Paulo tem falta de jogadores. Hoje a gente jogou contra a melhor equipe do brasileiro sem um lateral direito de ofício. A gente estava com o Galeano, que tecnicamente é bastante limitado na função dele primária, imagina improvisado no lateral. Então São Paulo tinha dificuldades, mas conseguiu ali amarrar o Atlético Mineiro, jogar de igual para igual, teve oportunidades para vencer, podia ter perdido, o Volpe fez 2 grandes defesas, independentemente da fase que está numa fase muito ruim, está sem confiança, bateu roupa numa bola, é verdade, mas fez 2 defesas muito difíceis, as 2 foram muito difíceis, uma pedrada, a bola com muito efeito, fez uma boa defesa, e a segunda foi monstruosa. Então, São Paulo teve oportunidades com o Nestor, que perdeu a passada ali na escolha do pé para bater. Teve uma com o Caleri não, o Sara, não, na trave. O Sara foi perfeito, mas o Rigoni na trave. E teve o Sara no finalzinho, que poderia ali ter definido o jogo em favor do São Paulo. As mudanças do Crespo, ele mesmo falou na coletiva, a gente esperou a coletiva, ele falou na coletiva, os jogadores estavam executando ali a função. Então eu não ia mexer numa situação, num jogo que estava tão parelho, contra uma equipe tão complicada quanto o Atlético Mineiro, que ainda no segundo tempo colocou o que tinha de melhor em campo. Então o Atlético estava praticamente com seu plantel titular, que é melhor que o São Paulo. O elenco do Atlético Mineiro é melhor que o do São Paulo. Então havia um favorito para esse jogo? Era o Atlético. E o São Paulo fez o que podia. Eu estou fazendo esse grande parênteses, porque se vier aqui a galera, não, o Crespo, porque tinha que ter mexido, porque tinha que ter colocado o Benítez. Impossível colocar o Benítez num jogo como esse. Impossível, porque o Benítez é caro. O Benítez é um cara que não marca. Num jogo tão intenso quanto este, acabaria deixando muitos espaços no plural. A mesma coisa, por que não colocou o Caleri antes? Porque o Caleri não está fisicamente apto para cumprir mais do que cumpriu de jogo. Mesmo para cumprir o que cumpriu, já é meio duvidoso ali. Então, o Crespo está, por enquanto, ainda escalando os jogadores na questão física, na questão de quem pode entregar. Tanto é assim que Nestor saiu porque estava exaurido. A mesma coisa o Wellington, que fez uma boa partida, o garoto Wellington, também estava exaurido. Quem mais que saiu? O Luciano. O Luciano não acho que nem foi aí, o Luciano já saiu mais pro finalzinho, pediu. Mas assim, esses jogadores cumpriram a função. Tem muito peso em alguns desses jogadores, né? Que são jovens talentos ainda. O São Paulo está desenvolvendo jovens talentos, jogando contra Hulk, jogando contra enfim. O time do Atlético é um time bastante. Zaratio, Vargas, entra Nacho, o Renato, então, o Jair, Natan, quer dizer, Natan, quem dera o Crespo tivesse essas opções. Então, dito, feito essa pizza aí de 4 minutos, acho que nem vai ser um vídeo tão longo, porque hoje, ao contrário do que aconteceu, já ziquei, ao contrário do que aconteceu contra o América Mineiro, ao contrário do que aconteceu nas decisões que o São Paulo enfrentou esse ano, a escalação do Crespo e mesmo as mudanças... Não todas as decisões, né? Bom deixar claro. Sim, mas as mais... hoje ele mais acertou ali, estava mais correto, você inclusive gostou da escalação principalmente, mas também das mexidas, né? A gente falou aqui no jogo contra no pré-jogo, na verdade, né? E aí, agora até lembrando o pré-jogo contra o Atlético Goianiense no primeiro turno e depois contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, a gente não gostou.
da escalação do Crespo, a mesma coisa para o jogo contra o Fortaleza, disparada, a pior escalação que o Crespo fez desde que chegou no São Paulo. Desde que chegou no São Paulo, assim, errou demais. Contra o Fortaleza foi um absurdo. Mas contra o América também tivemos alguns erros, né? Como a gente explicou. E é importante falar, ele errou contra o Fortaleza, mas a gente entendeu o que ele queria. Não ia funcionar, mas a gente entendeu a lógica. Aliás, até hoje, no Linha de Passe, o Birner fala, eu discordo, mas eu entendo o que ele quis. E o que ele quis estava errado, não fazia sentido, mas eu digo, havia uma linha, havia uma coerência. Sempre há, né? Porque assim, o treinador não joga uma moeda para cima, ele fala, eu vou com a escalação. Tem jogador que faz, tem treinador que faz isso. O cara não joga lá no Google, aleatório. O treinador que coloca um jogador que não jogava há muito tempo numa final, porque acabou de assumir time. Mas... Ele tinha uma ideia. A ideia é horrível. Ele tinha uma ideia, ele não fez da cabeça, ele quer saber. Não existe, isso não existe. Por mais que algumas pessoas, isso no futebol profissional não existe. O técnico está lá por algum motivo, né? Então, assim, toda a escalação tem uma ideia, a gente precisa tentar entender essa ideia e tentar explicar o que não funcionou, se faz sentido. Se fazer a lógica. E aí sim você opina a partir disso. Mas virar e achar que o técnico é maluco, que o técnico tá de sacanagem ou qualquer coisa, aí não faz sentido. Mas era maluco e tava de sacanagem. Na escalação de hoje, e para um jogo difícil, né? Como você falou, o favorito era o Atlético para o jogo de hoje. Era muito favorito. Por muitos motivos. Eu achei que o Atlético viria com um time muito mais, como aconteceu no derby, né? Palmeiras foi com uma equipe muito mais reserva para se poupar para a decisão de terça-feira. Palmeiras e Atlético Mineiro vão se enfrentar. Eu tinha esperança que o Atlético fosse fazer a mesma coisa, mas não. O Atlético veio quase com o seu plantel titular ali. Alguns não jogaram porque realmente não podiam, no caso do Diego Costa e Keno, esses não tinham condição, o Tietchan estava fora, mas assim, o restante do time, ele poupou o Jair, o Nacho e o Mariano, os três, e dois deles entraram com 10 minutos do segundo tempo. Dois dos três que ele poupou entraram, né, com 10 minutos, quer dizer, de segundo tempo. Mas, assim, mesmo e o time melhorou muito, hein, deles. Mesmo numa formação, ou num jogo em que o adversário era qualificado, a gente falou aqui com os membros 9-3 o quanto a gente tinha, e 0-5, o quanto a gente tinha gostado da escalação inicial, que é irretocável. A escalação inicial do São Paulo. Não tinha um nome ali que você olhasse nos 11 e falasse, não, pô, isso aqui não dava, isso aqui devia ter sido feito de outra maneira. Eu achei correto o retorno dos três zagueiros para esse jogo. Você teria o Galeano obrigatoriamente pelo lado direito. Se joga numa linha de 4, o Galeano, para coitado, ficar tomando pancada da subida do Arana, numa função que não é a dele, que ele ainda tem alguma dificuldade. Hoje, defensivamente, foi até bem, foi razoável, foi razoavelmente bem também contra o América, né? Entrou bem contra o Atlético Goianiense, aí mais ofensivamente do que defensivo. Nesses últimos 2 jogos ele ficou devendo bastante em termos ofensivos, né? Com a bola no pé, principalmente, mas defensivamente não comprometeu, até porque ele estava bem resguardado principalmente pelo Arboleda e por um sistema um pouco mais sólido de 3 zagueiros ali. Aliás, o Arboleda bem hoje, hein? Fez algumas intervenções. A Arboleda fez uma partidaça. Tá, então vamos... Mas, então, assim, faz sentido os 3 zagueiros para você reforçar, para você não deixar os seus laterais também expostos. Faz muito sentido a dupla Luan e Lisiero. Talvez hoje a principal dupla de volantes, quando você quer ter um time com um pouco mais de combate, com um pouco mais de desarme, com um pouco mais de marcação no meio de campo. Eu não vi os números, mas o Lisiero hoje... Não, eu fui até depois pegar os números. Eu imaginei que você tivesse ido. Porque... O Lisiero hoje me surpreendeu, assim, pelo menos no visual eu tive uma impressão muito boa dele. E você tem Luan e Lisiero, hoje o Nestor é titular desse time. É difícil você tirar o Nestor, não dá. E ele é titular nessa função em que ele joga à frente de 2 homens no meio de campo, com um pouco mais de liberdade, um pouco mais próximo da área adversária, com um pouco mais solto. De novo, sem perder responsabilidade de marcação, e a gente já vai falar disso daqui a pouco, mas era Nestor. O Wellington retornando ao time titular desde a contusão dele, primeiro jogo dele como titular, então se ele tinha condições, ele jogou hoje por 80 minutos, mais ou menos. Por 30 minutos, 35 mais ou menos, do segundo tempo. Se ele jogou tudo isso, é porque quase aguentava os 90 minutos, então é titular do time, correto. Hora que saiu, minha nossa. Esgotado.
Esgotado, ele estava pedido no desespero mesmo, né? E a dupla de ataque, Rigoni e Luciano. Luciano fazendo uma função muito importante dessa ligação de meio ataque, como a gente já se acostumou a ver, e hoje, novamente, a gente vê ele, vê o Luciano buscando o jogo no campo de defesa, e tá tudo bem. E isso, até ano passado, o Luciano estava indo buscar a bola. Ele faz essa função. Ele está, o Hulk faz isso no Atlético Mineiro. Ele está livre para criar, ele está livre para se movimentar, ele não vai deixar de marcar presença na área. É importante essa movimentação. E o Rigoni, que nos últimos jogos, ou pelo menos desde que chegou, ele tem tido uma participação importante, você não vai tirar o cara. E ele decisivo jogador. Não gostei dele hoje, né? Achei que ele não foi bem hoje. Não foi bem na partida passada. Que não era para ele ter jogado. Exato. Então, a escalação ela é Exato. 100%. E outra coisa, tem que se entender uma coisa: o jogador é bom e às vezes não vai jogar bem. O Rigoni, a segunda partida dele, ele não vai bem. Tecnicamente, ele errou algumas tomadas de decisões e também errou alguns lances técnicos ali. Um passe, um chute, um domínio, coisa que acontece. Mas é jogo decisivo. Né? Aí para criar apelido é muito fácil quando você tem birra ou quando você quer fazer a redenção. É o único que tentou. Tanto faz. Não jogou bem na partida passada, não jogou bem hoje, mas não nada assim grave. Era um adversário muito difícil e foi o responsável pela bola na trave, ainda que eu tenha discordado assim, não foi uma boa batida, porque a bola batia, na verdade, na parte de cima da trave, né? Não é uma bola que... Mas enfim. E aí o Atlético vem também com 3 zagueiros. Sim, tentando os times ficam mais ou menos espelhados, tenta dar um pouco mais ali de liberação para os alas. Em teoria, o Arana levaria muito perigo em cima do Galeano, e aí entra uma questão importante. Ao longo dessa semana, acho que foi sexta-feira, acho que foi ontem, né? O Arnaldo, né, do canal do Arnaldo e do Tirone, ele apurou que houve ali algumas reuniões no São Paulo, e aí cobraram Crespo, achei a maneira como ele trouxe a informação, não a maneira como ele trouxe, mas o que ele apurou, eu achei um pouco... Parecia fora da realidade. Achei um pouco excessivo, enfim, achei esquisito, que ele teria que assumir, enfim, como se ele não tivesse sumido. Quem está comandando o São Paulo? Então, enfim, uma questão que eu não entendi muito bem da parte interna do clube, mas que ele teria apurado de que essa partida o São Paulo abriria a mão da marcação individual, que a gente não iria ver isso no jogo contra o Atlético Mineiro. Você comentou no pré-jogo que parecia, eu também achei isso, parecia demais. Improvável. Com pouco tempo de treino, você simplesmente abrir mão de convicções. De convicções, não. De algo que não é que você muda no instalar de dedos. Não é que você tirou o Rigoni e colocou outro atacante e você tenta se adaptar a isso. É uma mudança coletiva muito grave. Muito grave. Se ele tivesse feito isso antes da pausa, e aí voltasse da pausa com essa proposta nova, faria sentido. Agora, se você pegar o São Paulo que jogou agora há pouco, jogou quarta, na quinta quem jogou não treina, e na sexta era o tempo que você teria para mudar tudo. Não me parece que ia acontecer. E não aconteceu. O São Paulo manteve os seus encaixes individuais, a estratégia de jogo, principalmente com o Atlético espelhado, a estratégia de jogo foi: o adversário tem um elenco e um time melhor que o nosso. O adversário está num momento melhor que o nosso. Hoje o Atlético Mineiro atingiu 14 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Só isso. E líder do campeonato, melhor visitante, melhor defesa, segundo melhor ataque. Então, assim, não dá nem para comparar o nível de diferença entre uma equipe e outra, de momento e de qualidade técnica. De confiança. De tudo. Então, assim, você vai mudar tudo? Não vai. E aí o São Paulo usou a estratégia a mesma da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Idêntica. Aqui levou o título ao São Paulo, aqui levou o São Paulo a sofrer com a arbitragem e não vencer do mesmo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, aqui levou o São Paulo a ser ultra competitivo no jogo de ida contra o mesmo Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. A estratégia era a mesma. Você ser competitivo, você não ficar exposto e você não deixar que o seu adversário se sobressaia tecnicamente. E isso exigia da marcação individual muita atenção, muitos cuidados. Você via muitas vezes o Arana tentando fazer o movimento dele de fora para dentro e o Galeano acompanhando o tempo inteiro. Você precisava que o Luciano não largasse o Júnior Alonso muito.
e na única vez em que ele larga no primeiro tempo, o Nestor tem que fazer uma cobertura, perde o Natan e vira a finalização que você cita do Volpi, que ele acaba batendo roupa ali. Falta de confiança total naquela bola, para encaixar fácil. Mas aquela bola existe porque o Luciano não marca o zagueiro até o fim, o zagueiro tem toda a liberdade do mundo, tá todo mundo encaixado no seu jogador, abre um clarão, alguém já tá sobrando, o Nestor tem que sair na cobertura, alguém tá sobrando de novo, esse cara bate de fora da área. Então... Eu não gosto, tá? Eu não gosto, já vou falar aqui, eu não gosto de marcação individual. Eu acho muito frágil, acho que o adversário tem muitas formas de... Mas aí é uma questão de gosto e entendimento de futebol. Ah, você entende mais que o Crespo? Não. Claramente não. Até porque mas eu não gosto. Não existe só um jeito de jogar futebol. Sim. Mas o ponto é que eu não gosto. O São Paulo seguiu com essa estratégia e o São Paulo foi muito competitivo contra esse Atlético Mineiro que a gente está citando aqui. Com esses números todos, com essas estatísticas todas, segundo melhor ataque, o caramba. Então, o São Paulo, eu acho que ele até tentou, o São Paulo especificamente, porque o Atlético também faz as suas marcações individuais, o Cuca gosta muito, mas eu achei que o São Paulo tentou em alguns momentos ter algo além da bola esticada. Parar a bola, trocar passes, como conseguiu fazer nos melhores momentos ali do segundo tempo, especialmente ali até os 15 minutos do segundo tempo, como conseguiu fazer. O São Paulo tentou, antes das trocas, mas não conseguiu. E aí é mérito do Atlético, você joga contra um adversário, o São Paulo tentava colocar a bola no chão, tentava Lisiero, Luan, o próprio Arboleda, o Léo principalmente, o Miranda, o Luciano vindo buscar jogo, o Nestor. O São Paulo tentava, em alguns momentos, evitar a bola longa, mas nem sempre conseguiu. E aí, quando apostava na bola longa, hoje a gente tem um exemplo muito claro. Qual foi a grande atuação do Rigoni no primeiro tempo? Ele deu uma bola para o Luciano que o Luciano erra o drible. Nossa. É o máximo que o Rigoni conseguiu fazer no primeiro tempo. Por quê? Vai ficar esticando bola para o Rigoni, que foi a única participação que ele conseguiu ter, porque o Luciano vinha se movimentar mais e ele ficava mais avançado, o Rigoni não vai aparecer. Se fosse outro jogador, qualquer outro que não conte com a boa vontade de parte da torcida, olha só, também com o fulano ali na frente a gente não vai criar nada, não vai render nada. Se fosse um meio de campo que contasse com outro jogador, que não o Nestor, que não contasse com boa parte da simpatia, da boa vontade ali, dá também, não vai criar nada, porque tem um fulano. É assim, você tem um adversário que tem peças ultra qualificadas, que tem uma boa zaga, 2 dos zagueiros são muito bons, provavelmente fariam dupla ou faria um trio, né? Como o Miranda, se estivessem no São Paulo, que hoje é o Natan, que faz uma temporada excelente, e o Júnior Alonso. Capitão, né? O Natan foi o capitão do Atlético. Então, que é o outro zagueiro. Sim. Então, assim, aí o São Paulo, nesse lance que eu cito especificamente, é uma belíssima enfiada de bola pro Léo. E aí, assim, Léo hoje, muito bem, seguro, tranquilo, não foi o melhor zagueiro. Para mim, o melhor zagueiro foi o Arboleda, mas assim... sobras, né? Com sobras. Quando o São Paulo também precisa construir a jogada... Não que o Miranda tenha ido mal, os 3 zagueiros foram bem. Mas é outro nível, isso afeta diretamente o São Paulo. O São Paulo, no primeiro tempo, tenta sair mais com os zagueiros, no segundo tempo, às vezes puxava o Lisiero, aí você abria o Arboleda de um lado, abria o Léo do outro, fazia ali uma saída quase que com uma linha de 4 para tentar empurrar o Wellington muito bem, e o Galeano do outro lado, aí deixava o Luan um pouquinho mais avançado ali como um jogador de apoio, mas você tem um adversário extremamente qualificado. E aí o primeiro tempo, e a estratégia do São Paulo, eu repito, era ser competitivo, era não deixar Hulk com liberdade, era não deixar Zaratio com liberdade, era não deixar Arana com liberdade, era não deixar o próprio Guga chegar pelo outro lado. O São Paulo jogou, o próprio Eduardo Vargas, o São Paulo jogou para competir contra o Atlético Mineiro, que é um time melhor que o São Paulo. E conseguiu. O São Paulo hoje foi muito melhor do que nos outros jogos, a proposta de jogo foi muito boa. Mas é jogar para empatar? Não é jogar para empatar, porque aí é a mesma coisa que você está falando, então, que o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista jogando para empatar. Não é jogar para empatar, mas é você igualar forças, porque no papel, na teoria, antes do jogo, o favorito é do outro lado. Sim. E você precisa igualar isso de alguma maneira. Quem tem mais opção no banco para o segundo tempo para mudar? É o adversário. Quem tem mais peças para começar o jogo? É o adversário. Quem tem jogadores com mais características? É o adversário. E aí, falando de características, eu já aproveito muito rapidamente, só para a gente tocar nesse assunto, para também não se estender muito, porque é um assunto meio... me parece uma polêmica tão barata, que é a questão do Gabriel Neves no banco.
Ah, sim. Por mim, o Gabriel foi cortado, né? São 5, né, estrangeiros, 3 deles são titulares hoje com tranquilidade. O Galeano não tem outra opção por ali. Então, vamos deixar muito claro, o Igor ponto. Vinícius, e assim, mesmo quando o Igor Vinícius voltar, você precisa ter o reserva. Você precisa ter o reserva. Então, assim, ele vai estar lá pelo menos até... Porque no caso do Reinaldo, o reserva está na zaga, se for o caso, né? Mas tem o Wellington. Tem o Wellington que a gente não sabe nem quem é o titular. Então você tem os dois ali. Do lado direito a gente não tem nenhum. E o outro é o Caleri. Então você já tem naturalmente o Rojas, você já deixou de fora. Você tem naturalmente uma vaga para 2 pessoas. Para mim, individualmente, para mim, pode tirar. Não tem problema, pode tirar o Benítez e para mim deixa o Gabriel o tempo inteiro. Sim. Ok. Até porque eu acho o Gabriel tem mais recursos, ele consegue fazer mais funções do que o Benítez. Tem mais oferecer. Mas, por outro lado, tem mais jogadores que fazem a função primária dele. A grande questão aqui eu entendo o motivo do Benítez e que não necessariamente ele tem que entrar, não, deixou o outro fora. Existia um risco de nenhum dos dois entrarem. Esse é o primeiro ponto. E se o Gabriel Neves fosse entrar hoje, seria quando o Nestor pediu para sair, porque cansou aos 37 do segundo tempo. Então, não vou discutir a escolha do treinador, porque assim, Nestor e Lisieiro podem fazer a função do Gabriel Neves. 2 já estavam de titular. No banco, você tem um Gabriel Sara, que é um pouco mais ofensivo, tem um pouco mais de movimentação, joga um pouco mais à frente. No começo dele com o Diniz e vários jogos esse ano, a função do Sara foi muito mais tática do que qualquer coisa ofensiva. Ele consegue, numa necessidade, fazer essa função. Ainda mais para 10 minutos, que foi o caso, porque a estratégia do Crespo não era sair trocando todo mundo, não era botar o banco inteiro. E o Crespo já colocou o Shailon para isso. Mas eu não gosto do Shailon. Eu também prefiro não contar com isso. Mas nós estamos falando da 4ª opção para a mesma função. Então, assim, a 4ª opção, tudo bem. Só que ele não é estrangeiro, por isso que está no banco. Se fosse estrangeiro, também não iria. Esse é o ponto. Enquanto que o Benítez, a gente já sabe, para o jogo de hoje, da maneira que o jogo se desenrolou, não ia entrar nunca. Ia entrar todos os outros jogadores do banco. Ele não ia entrar. Porém, no momento em que o São Paulo eventualmente precisasse buscar um gol, o Atlético se enfiasse inteiro atrás, o Atlético tivesse um jogador expulso, o São Paulo não tem outro jogador com as características do Benítez. E aí, nesse cenário que eu estou citando aqui, você só tem como característica o Benítez. Então o Crespo optou por: eu já tenho 2 jogadores que podem fazer a função do Gabriel Neves como titulares. Sim. Se precisar, eu tenho o Sara, se eu quiser contar alguma urgência ali, os 2 que estão em campo não posso mexer, qualquer coisa assim. Então eu vou ter uma opção a mais de características. Significa que vai entrar? Não, porque a gente já sabe, já está cansado de saber que o Benítez é só para situações muito específicas. Por mim, bota o Gabriel Neves, o Galeano vai pelo menos até o fim do ano, enquanto a gente não tiver outro lateral direito, tem que ficar jogando, Caleri não vai ficar fora, Arboleda não vai ficar fora, e Rigoni não vai ficar fora. Por mim, o Benítez pode ficar fora até o fim da temporada, não tem problema, e nada contra o jogador, mas não está encaixando e não está entregando. E é um jogador que é caríssimo para ser comprado. Não, e aí mas dá para entender, enquanto ele tem contrato, o porquê que ele está no banco. E aí eu vou até pegar o exemplo do Hernanes. E outra, a gente vai discutir aqui também, de novo, uma polêmica de um cara que está no banco, porque a escolha do treinador de um para o banco, para o outro para o banco, muito pequeno. Sim, mas é importante. E aí eu vou pegar um exemplo do Hernanes. O Hernanes gostava muito do Fernando Diniz. Tanto que quando foi cogitado no Santos, falou: olha, gosto muito do Fernando Diniz, para mim um dos melhores treinadores, palavras do Hernanes, mas meu futebol, o que eu posso apresentar, não combinava com as ideias de jogo que ele tinha. Pode ser o caso do Benítez em relação ao Crespo. É o caso. Então, assim, cara, pega o jogo de hoje, você precisando ser ultra intenso, competitivo, Nestor, Wellington, Luciano, jogadores terminando o jogo extasiados, correndo até o fim, dando carrinho, disputando, brigando bola, marcação individual, todo mundo. Hoje, você não pode deixar o Alan solto, você não pode deixar o Natan solto, você não pode deixar o Zaratio solto, aí o Atlético muda. Aí você não pode deixar solto. Pegando só jogadores do meio de campo, aí você muda, aí entra o Johan, aí você não pode deixar nenhum deles solto. Nacho, vai deixar o Nacho solto. Não pode. Então, assim, não dá para. Vocês conseguem imaginar, vocês estão assistindo, vocês conseguem imaginar o Benítez nessa intensidade, na marcação? É impossível. Mas ele vai meter uma bola.
mas ele vai custar muito. A hora que ele for meter essa bola, tá 3-0 para o adversário. Você não sabe se vai meter a bola de novo. É o melhor é a melhor defesa do campeonato. Sim, não é um time que joga com uma linha alta. Não, mas é que eu tô falando, mas no imaginário da galera, ele vai meter a bola e vai fazer o gol. No meu imaginário... Mas se ele fizer isso, milagre, que tá acontecendo na tua cabeça, tá 3-0 para o adversário. No imaginário dá 10 pro Raí e a gente conta com a mística do Raí. Mas é isso que eu tô falando. Se você colocar isso como imaginário, que ele vai acertar essa bola, a realidade vai bater a porta e vai estar 3 para o adversário. Eu ia te perguntar se esse é o problema do Shailon, porque assim, é possível imaginar que ou o Gabriel Neves, nessa situação emergencial de não ter um lateral, um ala, ou o Shailon pudessem ocupar essa posição como o Galeano está improvisado? Você consegue imaginar um dos dois? Numa linha com 3 zagueiros, que foi como o Shailon jogou ano passado pelo Goiás. Porque é por isso que eu perguntei isso. Mas sim, você não tem. O Daniel Alves não está mais. O Igor Vinícius machucou. Por qualquer motivo, você não conta com o Galeano. Cara, qual dos dois você acha? Shailon ou o Gabriel Neves? Porque assim, o Gabriel Neves. Eu acho que Shailon para essa função, e ultra específico para essa função, e que mesmo assim eu acho que o Crespo cogitaria. Não, eu acho que o Crespo cogitaria outra opção. Ia olhar para algum menino da base, o Natan provavelmente, e tentaria achar uma outra solução. Um zagueiro? Eu ia falar, volta para a linha de 4 e coloca um zagueiro. Tá. Outra coisa, mas eu não acredito nisso. É só para esclarecer isso, pronto, passemos para o final da análise. Não, que é importante esclarecer todas essas coisas, porque a gente espera que o Igor Vinícius volte logo, a gente espera que ele volte. E não é lá uma grande solução. Mas o São Paulo estaria melhor com ele, porque pelo menos ele ali é do ofício. E ainda que não entregue tanto, tem algum outro jogo que ele entrega e vai entregar mais que o Galeano. O Galeano está com muita dificuldade na posição. Sim. E aí, assim, o São Paulo conseguiu ter um primeiro tempo extremamente equilibrado. Contra, a gente acertou ali do campeonato, segundo melhor ataque, melhor defesa, não sei quantos jogos sem perder. Chegou a 14. 13. Agora é 14. Chegou a 14. Então, assim, isso foi ultra equilibrado, era a estratégia, todo mundo aplaudiu contra o Palmeiras, todo mundo aplaudiu, e assim, em termos de estratégia, você não pode aplaudir só quando dá certo. Uma deu quando dá ultra certo, né? Quando Sim. Você ganha do seu adversário, aí parabéns para todo mundo. Aí você repete a mesma forma, porque é possível repetir nesse, né? Se você repetisse um negócio que não tem como, aí tudo bem, aí a crítica é outra. Mas o mesmo modelo ali, só porque o Luan chuta e desvia, o outro, o Sara chuta, desvia, a bola passa 30 centímetros, aí não é possível. E aí no segundo tempo, a gente tem um problema, porque o São Paulo volta melhor, o São Paulo volta conseguindo trocar mais passes, conseguindo melhorar a movimentação para fugir um pouco dos encaixes do Atlético Mineiro. Tem uma chance claríssima com o Nestor, que ele se atrapalha ali um pouquinho. Ele dá um passe a mais, na verdade. Eu não sei se ele queria chutar com a esquerda, se ele se atrapalhou para chutar com a direita. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o passe dele a mais, o passo, né, dele a mais... O drible foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Poderia ter rendido o gol. O Gabriel se desesperou aqui. Cara, não vai ter outra. Não, deu um... E eu achei que não ia ter mais. E até que teve depois. Teve a do Sara no final. Do Rigoni, mas enfim. A do Sara é muito mais. A do Rigoni, você falou, óbvio que ele vai fazer, e foi o que ele fez mesmo. Ele fez contra quem foi? Foi contra o América? Não lembro, contra o Atlético Goianiense. Ele bateu recentemente uma foto muito parecida, só que no outro gol, né? Mesmo posicionamento, tudo. Então, já era de se esperar que ele repetisse a ideia. Mas aos 12, se não me engano, minutos, o Atlético vem com Jair Inácio. E aí tira um zagueiro. E aí muda muito. Porque o Atlético muda a sua formação, tem jogadores para isso, passa a jogar num 4-2-3-1, e aí passa, nesse 4-2-3-1, os jogadores, os ponteiros, né, passam a jogar muito por dentro. E aí começa a confundir o São Paulo. E aí o Atlético começa a crescer no jogo, o Atlético começa a ganhar mais a bola no meio de campo, o Atlético começa a empurrar o São Paulo para trás, porque começa a ganhar o jogo no meio de campo. Então é complicado. Mais ou menos como a gente ganhou no jogo do ano passado, naqueles 3-0 em dezembro, eles fizeram hoje. E aí o São Paulo, ainda assim, perdendo ali um pouco no meio de campo, o São Paulo ele não sofria muitos ataques. O Volpi não trabalhava até então. O Volpi foi trabalhar, a gente vai citar as duas defesas principais que ele fez. Mas era assim,
era uma posse que não era tão perigosa e o São Paulo continuava competindo, tentando escapar ou com o Rigoni, tendo uma boa escapada com o Wellington, que fez uma ótima partida, tentando jogar com o Nestor, chegando um pouco mais à frente, na movimentação do Luciano e esperando, de repente, uma bola do Rigoni, que hoje novamente não foi tão bem. Então, o São Paulo mantém a estratégia, até porque olha para o banco e fala, eu vou fazer o quê? Qualquer mudança que eu faço, ela tende a ser muito forte. Eu vou tirar um zagueiro e vou deixar o Galeano sozinho na lateral, vou comprometer, vou sobrecarregar Luan e Liseiro, vou tirar um zagueiro, vou colocar um volante para tentar competir e correr o risco de perder o jogo nas laterais, onde o Atlético é muito forte. O problema é que quando está muito encaixado, você tem um elenco que é muito pior do que o seu adversário, está tudo encaixado ali, trocar uma peça pode ser igual o efeito dominó, né? Pode desmantelar tudo. Eu vou trocar um atacante por um volante. Você está ali tudo encaixadinho, bonitinho. Correr o risco de ficar amassado e preso e só ficar dando bico para frente. Aí o Rigoni ou o Luciano, ou quem quer que seja, não vai ganhar uma. Teve uma bola do Caleri mesmo que você falou, a primeira bola que foi esticada para ele não disputa. Você fica brigando com ele, brigando assim no sentido de falar, pô, precisa pelo menos disputar a bola, entrou agora no finalzinho. E aí a segunda bola ele já disputa. As duas não resultaram em nada. Consegue. As duas, mas não resultaram em grande coisa. Mas uma delas, o São Paulo fica com a posse. Sim, então é isso. Não resultaram assim, numa grande jogada, mas o cara fez o certo e na primeira... Porque esse é o ponto, você fica com a posse. Sim. Porque você não chuta a bola para frente, aí você não disputa a bola, volta. Aí o zagueiro direciona o cabeceio, só tem esse cara na frente, o Atlético pega a bola de novo, ataca. Aí o São Paulo pegava, bum, bico para frente, o Atlético pega a bola, ataca, e fica ataca, e você fica defendendo a sua área, o São Paulo não defende bem a sua área. Sim. E não consegue ter contra-ataque. A prova disso é que nós tivemos dois arremates do adversário bem custosos, né? Um deles de muito longe, que são as duas defesas do Volpe, né? Um deles de muito longe. Não foi nem de tão longe, mas foi uma pancada. Antes, eu só queria falar das mexidas, porque assim, para mim o Crespo acerta, inclusive no tempo das mexidas. Ele tira os jogadores que pediram para sair, porque o São Paulo continuava sendo competitivo, por esse cenário que a gente falou. De novo, coloca o Caleri antes. Cara, o Caleri contra o América Mineiro, o jogo estava empatado contra o América Mineiro, que o São Paulo precisava atacar o América e estava num jogo muito ruim. Ele entrou aos 35. Contra o Atlético Goianiense, que o São Paulo ganhava o jogo, ele entra aos 31. Ele não jogava porque desde abril. Sim, ele entrou aos 31. De novo, é um jogador que está falando na coletiva de apresentação que não está bem fisicamente, que o Crespo já falou, não é salvador da pátria. Nesses jogos que eu citei, ele já entrou aos 31 e 35. Sim. Imagina um jogo como hoje. Um jogo em que, no primeiro tempo, o chute mais perigoso do Atlético, que é aquele de fora da área que o Volpe solta, é uma origem do Luciano largando o zagueiro adversário. E aí, o Luciano, que é um bom marcador, que está bem. E aí você vai tirar o Luciano, que estava tentando conectar ali um pouco o meio de campo de ataque, para ficar, bate e volta, bico para frente e volta a bola. Cara, não faz sentido. Então o Caleri ainda não tem essa condição. Entrou aos 40 e pouco. Foi quando o Luciano pediu para sair porque não estava aguentando. O Sara entra quando o Nestor pede para sair. E entra para dar esse combate, entra para dar esse gás, entra para continuar disputando e marcando o volante adversário também. Você até duvidava se o Caleri ia entrar. Chegou um ponto da partida e falou, até achei, ele vai entrar aos 40 e pouco. Que era se entrar, vai entrar aos 40 e pouco. E o Wellington a mesma coisa. Primeiro jogo dele como titular desde o retorno, extasiado, aí sim entra o Reinaldo, que tem uma dificuldade de marcação grande. Pelo amor, que fique muito claro. O cara fez a primeira partida, jogou mais até do que a gente esperava. Para a intensidade do jogo, para tudo que ele foi exigido, para o tempo que ele ficou parado. Puxou uma arrancada, gerou a falta da bola na trave, ia para dentro da área, gerou o cartão amarelo no contra-ataque. Tem as limitações, uma coisa que o Gabriel sempre fala, força muito pela esquerda, não tem tanto expediente quanto o Reinaldo nesse quesito. Puxar a bola para a direita, para fazer um passe, mas... Hoje ele é titular, ele está bem, ele é titular. Sim. Isso me parece... Aliás, quando entrou o Reinaldo, a gente se preocupou. Não, que aí o Reinaldo teria que ficar um pouco na marcação do Johan, que vira um ponta por ali, que trabalha por dentro, e o Reinaldo perde muito fácil a marcação. Tem um momento... O Johan tem uma finalização de fora da área que ele chuta sozinho. Tem um momento que o Reinaldo está voltando na recomposição e você vê ele correndo meio para a área,
Parece que está fugindo do jogador, mas é porque é uma característica do Reinaldo. Daí ele para e volta, parece que ele se distrai, parece que não é a dele. É muito curioso, não quer dizer nada. É um cara que tem uma qualidade para bater na bola, já foi um grande assistente, dá para você usar o cara. Ninguém está falando aqui, porque hoje em dia você faz uma crítica, parece que tem que mandar embora do clube. Vocês viram aí, mandar embora do clube o preço que é, né? Quando alguém falar em mandar embora do clube, lembra o que a gente está pagando ainda para Ricardinho, comentarista, o que a gente está pagando para Daniel Alves, o que a gente está pagando para Jusilei. Mandar embora é caro. Mandar embora é você pagar o salário do cara se o cara está aqui. Assim como contratar todo mundo também é caro. Exato. Assim como a galera fala, não, tem que mandar o Volpe embora. Para com essa mania de querer mandar embora. Isso daí vale a pena, assim, para torcedor, para conversa de bar. Quer falar sério de futebol? Não é assim que funciona o futebol. Porque tem contrato, tem multa, tem um escambau, você quebra o clube. Então, mas volta, aí tem. E aí as defesas. Então, só para elogiar, assim, porque no jogo de hoje, cara, ou você entende o momento de cada um, a qualidade de cada um e as opções de cada um, ou vai para cima, não sei o quê, cara, igual fez com o Fortaleza. A gente viu na rede social o cara falando Atlético Mineiro é fraco. Juro, gente, a gente vai discutir com pessoas, aí o cara vem falar, mas o Atlético Mineiro é um time fraco. Sei lá em que ano que o cara tá, né? Às vezes o cara tá em outro ano, sei lá, vai saber. E outra, tudo isso que a gente falou, a diferença entre os dois. Vai para cima contra o Fortaleza, bete aí, bota Benítez, Éder, deixa o Rigoni lá, coitado, sozinho na frente, bota lá, bota o Lisieiro sobrecarregado, com o Nestor sobrecarregado, com laterais que marcam mal, e aí a culpa é deles. Vai lá, aí a culpa é desses. Isso assim, de novo, eu tô citando Fortaleza, sim, que nem estava no melhor momento. Faz isso contra esse Atlético, vai ver o River, que teve o River, que tem um time melhor que o do São Paulo, que é um time mais entrosado que o do São Paulo, que o técnico do River é o Galhardo, que está 200 anos no River Plate. O River teve até uma chance, se não me engano, depois do primeiro gol, contra o Atlético, o Everson faz uma boa defesa. Vai para cima do Atlético, deixa o contra-ataque para o Hulk, para o Zaratio, para o Eduardo Vaz. Nem tinha o Diego ainda. O Diego Costa nem estava lá ainda. Nem tinha. Não, tudo bem, hoje ele não estava lá. River Plate, hein? River Plate. Então, assim... Mas o River Plate ganhou o quê nesses últimos anos? Bobagem. Então, assim, precisa entender um pouco o jogo. E não só o River Plate. Você tem vários jogos em que o Atlético Mineiro tem uma transição já é o líder do campeonato hoje. Muito boa. É o líder do campeonato hoje. Então, assim, cara, é importante ter. E aí, a gente entra nas duas defesas do Volpe, porque elas são importantes. Porque ele bateu o Volpe lá atrás. A gente viu que ele estava sem confiança. Porque, assim, participações do Volpe. Bateu o Volpe lá atrás e teve duas saídas de soco estranhas. Estranhas, assim. Foram corretas, mas... Hoje eu achei que as saídas deles foram boas. Eu queria justamente comparar com o jogo passado. Os dois do São Paulo não tomou gol. Os dois ele foi muito acionado, né? Ele participou muito do jogo. Ele foi até mais acionado. Ele tocou mais na bola contra o América do que hoje. Mas para mim a diferença, contra o América ele vai mal. O São Paulo não toma o gol mais por sorte do que por juízo ali. Algumas espalmadas muito esquisitas, bolas que ele vai mal, que você percebe que o cara está completamente aturdido. Que a gente citou aqui no vídeo de jogo, e hoje o oposto para mim. Porque o gol, a defesa do Arana, no chute que ele dá de longe, se entra aquela bola... falha, não sei o quê. Mão de jacaré. Cara, aquela defesa é difícil. Muito difícil, porque é um chute que vem aquela bola seca de longe e a bola balança e balança muito. Não é que ela balança um pouquinho, é que ela tem uma mudança de trajetória muito acentuada. Tá duvidando da gente? Vai perguntar pro Zete na rede social, vai perguntar para preparador de goleiro daquela bola. Pega o lance, coloca lá e fala, essa é uma defesa difícil. Eu vou citar um exemplo. Gol do Fluminense contra o Cuiabá. Teve essa rodada há pouco tempo, uma segunda-feira, Cuiabá e Fluminense. O gol do Fluminense. A única diferença é que ali o goleiro não vai chegar nunca, porque a curva da bola joga a bola para o ângulo. Mas repara no próprio Walter, que é bom goleiro, que era um alvo de São Paulo, que é o que a galera falava. São Paulo devia correr atrás do Walter. Como ele cai na curva da bola e fica sem a menor chance de defesa, porque a bola balança e vai longe dele. E é um goleiraço. Então, assim, era uma defesa muito difícil. E a outra... Dá a impressão, mas foi em cima dele, mas não é essa a questão, gente. Você está fazendo toda aquela conta e tem todo o movimento. E assim, se você erra essa trajetória, para você voltar, mas é profissional? Para o profissional voltar é difícil. E de novo, contra o América, muito participativo, sai, faz defesa, bola que vai no gol, bola que não vai no gol, foi mal.
Foi mal contra o América, para mim, pelo menos, tá? Sim, E aí, para mim, contra o Atlético, ao contrário. Essa defesa que poderia parecer um pouco mais simples, para mim, ela é extremamente complicada. E a outra... A outra mais óbvia de ver que foi muito difícil. Ainda assim, eu tive que discutir com a gente que falou, foi em cima dele, não foi. Foi um espetáculo a defesa. A bola é justamente o oposto. A bola foge do raio, né? de ação dele. Sim. Ele precisa se esticar muito para pegar aquela bola. Uma bola de perto é forte. Com uma distância curtíssima. Sim. E uma pancada alta. Então, assim, aquela defesa também é muito boa. É importante porque, assim, mais do que não tomar gol, porque não tomar gol, eu acho que ele sai contra o América sabendo que ele foi eu mal. não fui bem. Sim. Né? Mas hoje ele sai sabendo que foi melhor. E ele precisa recuperar a confiança. E ele tá completamente sem confiança. E pro time é importante que ele recupere a confiança. Porque, primeiro, você não vai mandar o Volpe embora, você não tem dinheiro para mandar embora. Segundo, os reservas não estão prontos. Terceiro, você não tem dinheiro para contratar outro goleiro. Quarto, você precisa terminar essa temporada, fera, e você precisa chegar lá. Então, assim, chega um momento que você tem que torcer pro cara. E aí eu vou falar aquilo que, assim, que é o que falta, mas, assim, por que eu tô falando isso agora? Porque agora volta a torcida contra o Santos. Curiosamente, como levantou o Eduardo Rodrigues do GE, o São Paulo, o último jogo, né? O primeiro jogo de São Paulo sem público foi contra o Santos. Verdade. E a volta é contra o Santos. O que isso quer dizer? Nada, mas é legal pela curiosidade. A gente vai ter torcida. E aí aqui é só um desejo, imagina que foi mais curto o vídeo. E aqui é só um desejo do canal. Isso não é ninguém pautando ninguém, cada um faz o que quer. São Paulo precisa de uma torcida que entenda que o São Paulo não é o São Paulo do Tele, que o São Paulo não é o São Paulo do Raí, do Zete, que não é o São Paulo do Amoroso, que não é o São Paulo do Rogério Ceni, do Lugano, que não é do Júnior, que não é do Cicinho. Não é. É o São Paulo de hoje, com as dificuldades de hoje, com as contas que tem para pagar hoje, e que precisa de uma torcida que seja fora, ali no entorno, o que espera que os jogadores sejam em campo. Então, se a gente não tem os jogadores brilhantes que a gente quer, se a gente não tem a supremacia que a gente já teve, a gente precisa ter aí sim uma torcida que faça esse papel. Sabe quando a gente falava do São Paulo soberano, que eu detesto esse termo? A gente precisava ter uma torcida desse tipo. Uma torcida que empurrasse o time durante os 90 minutos sem parar. Isso não quer dizer que a torcida está passando pano, isso não quer dizer que a torcida está fazendo vista grossa, que é uma torcida patética, que não cobra. Cobrar você pode cobrar o tempo todo, não durante os 90 minutos, porque durante os 90 minutos, isso é um entendimento do canal, a torcida faz parte, a torcida está jogando. Se a torcida vai e fica xingando ou vaiando, porque está acostumada com outra coisa, que eu tenho um nome para isso, que eu não vou falar aqui, mas é torcida mimada, aí é um problema. Porque quando o jogador é mimado, a gente cobra. Quando a torcida é mimada, não. Quando a gente quer esperar para mim, é uma coisa fundamental. Uma torcida que empurra, como em 2013, ajuda um time que não é tão forte quanto seus adversários a se superarem. Então, a gente precisa dessa torcida. Mas isso é um entendimento e é um sonho do canal, enquanto o Gabriel está aqui numa discussão ferrenha e ao vivo. Só cada um. Mas Não, eu já percebi, assim, pela tua cara, porque eu já faço a leitura da tua cara. Até porque você, assim, parou no vídeo, mas, assim, o que a gente precisa é dessa torcida. Por isso que a gente faz o trabalho que a gente faz. A gente precisa dar aqui as ferramentas para que mais pessoas entendam o que está acontecendo, pelo que a gente está torcendo. Não é fácil. Já foi uma grande moleza, como dizia Milton Neves, na década de 80, torcer para o São Paulo. Hoje não é. Agora, nós podemos ser essa torcida que empurra, essa torcida que grita, essa torcida que apoia e essa torcida que cobra. Que cobra, mas cobra das pessoas certas. Que cobra da diretoria. Pô, era hora de contratar tanto. Pô, era hora de contratar um jogador e não ter dinheiro para pagar, como foi o caso da passada. Era hora de fazer. Então, essas coisas sim precisam ser cobradas. Mas na hora que apitou, aquele apita que a gente grita, vamos São Paulo, é um ritual do Gabriel, inclusive quando começa a partida que o árbitro apita no primeiro e no segundo tempo, ele grita vamos São Paulo e é o momento ali, a gente precisa dessa torcida empurrando e sem parar. Fará muita diferença. Então, para você que puder ir no estádio,
agora no dia 4, você que for. Calma, gente, porque não voltou ainda. Tem a reunião dia 28, que é uma terça-feira, que é a nossa live, que teoricamente é o esperado. Mas tem outra coisa para a gente falar nessa live. Tem, mas que é o esperado, que volte. A gente até falou isso na última live, que nessa live agora da semana que vem. Mas eu não estou falando a possibilidade, então, mas volte, eu falei, mas se voltar. Sim. Mas se voltar, não, mas só que antes, seja essa torcida. Duas coisas, assim, para finalizar, tá? Antes da gente falar da live de terça muito rapidamente. É normal, tá? Que depois de tudo que a gente citou do Atlético Mineiro, que o Atlético criasse mais. E não criou. O Atlético teve um chute de fora da área, que é a defesa do Volpi da bola balançando, um chute de muito longe, né? Uma pancada, não é uma jogada construída, e o Atlético teve uma tabela já nem lembro quanto tempo foi já de jogo, que o São Paulo, por uma jogada, também teve. O Gabriel Sara. O chute do Gabriel Sara, que o São Paulo também trabalha a bola, tem uma bola que o Lisieiro tenta enfiar pro Caleri, que sai um pouquinho forte, que o São Paulo tenta construir a jogada. Sim. E assim, também foi a do Nestor foi uma coisa mais individual. Foi, né? Mas assim, teve. Sim. De novo, contra o time que a gente acertou aqui e tudo mais. Então, seria normal a gente ver o Atlético criar. Se hoje a gente não entender a diferença de elenco, de momento, de tudo do Atlético, a gente vai distorcer qualquer análise do jogo. Se não entender como o São Paulo tentou ser competitivo contra o Atlético, e por isso que o Benítez não entra, e o Éder e outros jogadores, a gente vai distorcer qualquer análise. Para quem você vai lembrar, e eu, eventualmente, em alguns momentos, porque não é tudo também, concordo, sobre o jogo contra o Fortaleza, o São Paulo estava com 2-0, tomou o gol, desmoronou. Você acha que aconteceu o que hoje se toma o gol do Atlético? E aconteceu o que hoje? Se São Paulo sai atrás, principalmente no segundo tempo, o São Paulo ia se motivar, agora vai? Lógico que não. E outra, você vai ter que ir acontecer o que para os próximos jogos? Então, assim, cara, o mesmo argumento que algumas pessoas precisam ter quando dá o problema, tem que ter quando não dá o problema. Fala, pô, hoje foi importante segurar, hoje foi importante ser competitivo, hoje foi importante criar a chance que a gente criou da maneira como deu. O goleiro fazer defesas. Exatamente. Esticando muito o braço mais que. Para você ter um exemplo, o São Paulo, quero que você até falar do Lisieiro, eu falei que a gente ia falar dele, ainda bem que eu não esqueci, eu fiz aqui um quadrado para anotar e esqueci de escrever, também que eu lembrei agora. O São Paulo teve 16 desarmes hoje. Eu falei aquela hora que eu sabia que você tinha. São 16 desarmes hoje, 12 deles do trio Arboleda, Luan e Lisieiro. Bizarro. 12 de 16, de um trio. 5 do Arboleda, 4 do Luan, 3 do Lisieiro. Cara, para um jogo contra o Atlético Mineiro, isso é fundamental. Imagina você não desarmar o Atlético Mineiro. Sim. Deixar o tapete estendido para eles. É impossível. Você vai ver o Hulk chegar com toda a condição do mundo. Vai Teve um lance que, para você tirar a bola do Hulk, que até o narrador está falando assim, o Hulk, no desarme não vai ter. Foram 5 jogadores de São Paulo ali. Fechou, foram 5 jogadores, nego tacando estilingue, cacetete. Como é que foi o gol? O Hulk pega a bola, sai arrancando que nem um trator por todo mundo, passa por Nestor como quis, e o Nestor de lá para cá se desenvolveu muito, óbvio, se jogar ele corpo a corpo, o Hulk não vai dar certo. Mas o Hulk sai passando por todo mundo como quer, aí clareia a jogada, São Paulo na marcação individual, abre, o campo está aberto, o Léo até tem que sair da marcação dele para cobrir o espaço, bola aberta, cruzamento, Jair entra e faz o gol. Então, assim, não dá para você não ser competitivo. O futebol passa por isso. Então, era fundamental hoje para o São Paulo e também é por isso que o Crespo não mexe. O time estava bem. Arboleda fazendo boa cobertura para o Galeano, Luan e Lisieiro firme no combate por dentro, o Nestor sendo bom escape ali até pela direita, tentando aproveitar um pouco das costas do Arana. Então, assim, cara... Infelizmente é isso. E pensando nos 4 jogos que o São Paulo tinha, a gente falou que o mínimo do mínimo, a nota de corte, que era inadmissível fazer menos que isso, eram 7 pontos, né? E que o esperado era que fizesse o positivo ali, um bom desempenho era que fizesse 9. São Paulo, se vencer a Chapecoense, que é a última colocada, e precisa vencer, faz 8. Não sei se dá para reclamar. E outra, faz 8 sem derrota, porque a gente calculou 9, né? Era óbvio que era melhor fazer 9 do que fazer 8, mesmo se perdesse hoje. Sim. Mas você conseguir aumentar ali a quantidade de jogos que você não perde, o São Paulo já não perde há tanto jogo, isso para a sequência do campeonato
Para um time que tomou o gol, desmoronou contra o Fortaleza, porque psicologicamente, porque a confiança, porque não sei o quê, é bom. E aí você vai enfrentar um jogo contra o Santos que tende a ser outro jogo muito travado, porque o cara está começando a resolver o problema, pelo menos defensivo do Santos. Você vai com uma outra moral, você vai possivelmente você com público. Caleri ao invés de Carille? Eu falei Caleri? Eu não sei, Carille. Na minha cabeça, eu acho. Então, o Carille está resolvendo o problema defensivo do Santos. Então, é só isso. E assim, para terça-feira, aí sim, importante falar, para quem quiser hoje... O vídeo mais curto, hein, gente? Acabou ficando mais longo que tudo que todos. Mas hoje, o São Paulo divulgou, fez uma live, tá lá no canal do clube, no YouTube, aqui no YouTube, né? Lá sobre... no YouTube. Lá ou aqui. Sobre o tal do estudo... Nossa. Que o São Paulo fez para, em teoria, viabilizar ou não o sócio-torcedor votar para presidente, eventualmente para conselho. A gente vai ter que abordar isso com muita seriedade, porque foi... É muito ruim, tá? Já vou dar um spoiler, é muito ruim. E que o medo que a gente tinha quando se entregou um estudo desse, com todo o respeito do mundo, a estudantes, a uma empresa júnior, ou melhor, a um departamento júnior... Pela importância. Todo o medo que a gente tinha, ele se concretizou com sobras ainda e com louvor. Então a gente vai ter que abordar essa reunião com muita calma. Se a gente não soubesse que era júnior, a gente teria ficado assustado. Porque é um tema muito, muito relevante. E o outro tema é se tiver ou não a liberação, tem uma probabilidade. A reunião é no dia 28, então no dia 28 tem live. A gente vai saber. Tá? Tudo isso. Então, assim, na terça-feira a gente volta. Quem tiver alguma curiosidade, nossas redes sociais não estão aqui, mas você acha facilmente a gente no Twitter. É o lugar melhor para você conversar. Abre outro vídeo que aparece. Isso, abre outro vídeo. Vídeos, quando a gente está separado aqui. Se quiser, eu coloco aqui só para a galera saber, já que a gente está demorando. Todo mundo sabe que tem todo vídeo, você está brincando. Então, tá bom, um abração, vamos lá. Então tá bom. Então, o Perecini vai encerrar o vídeo sem eu colocar aqui as nossas redes. O Perecini está indignado, mas o Twitter. 51. Pelo jeito, até ser desligado, 53. Então tá bom, é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.